Bom, olá pessoal. Nesse experimento, nós vamos trabalhar a associação em paralelo de transformadores monofásicos. O livro do Geraldo trata muito brevemente de associação em paralelo de transformadores trifásicos. Vamos conferir aqui rapidamente. Compartilhar a janela aqui com vocês. Existem situações, geralmente em sistemas de potência, em que são associados dois ou mais transformadores em paralelo para aumentar a potência fornecida, ou porque você deseja dividir aquela instalação, a potência total daquela instalação entre os transformadores, ou porque um determinado transformador, devido ao crescimento de carga daquela instalação, chegou aí numa condição de plena carga e precisa paralelizar esse transformador para poder aumentar a carga que pode ser fornecida naquela instalação, né? Então, para que isso seja possível, é necessário que os projetistas, técnicos e engenheiros tenham um profundo conhecimento de máquinas e sistemas de potência. Algumas regras devem ser seguidas. Então, para associarmos dois transformadores em paralelo, eles devem ter a mesma impedância percentual. A impedância percentual é para evitar que um dos enrolamentos do transformador que está em paralelo com o outro, seja primário ou secundário, um deles enxergue o outro como carga, e aí você tem um desperdício de energia com corrente circulando entre um transformador e outro. E também a defasagem angular. Entendo defasagem angular, você vai ter DDPs entre os enrolamentos, o que também vai causar aí uma corrente indevida, que se essa DDP for considerável, poderá aí queimar a máquina. Quando duas fases de dois transformadores não têm a mesma defasagem angular, há uma diferença de potencial e isso ocasiona um curto-circuito. Se dois transformadores possuem impedâncias, como a gente comentou, diferentes, isso vai fazer com que um enxergue o outro como carga e haja um desperdício aí de potência. Então nós vamos fazer o seguinte nesse ensaio. É necessário que os dois transformadores, né, tenham a mesma relação de transformação, porque nós vamos associar em paralelo primário e secundário, né? E é necessário também essa impedância percentual idêntica, né? Se possível, os transformadores, se for adquirido como uma solução, adquirir de um mesmo fabricante e os transformadores adequados a essa aplicação em paralelo, ou seja, muitas vezes o fabricante aí vai te fornecer já uma solução otimizada desses transformadores em paralelo. Essa potência, a diferença de potência nominal entre as máquinas também deve ser considerada, tá? Alguns especialistas da área indicam que essa diferença não pode ser maior do que 3 vezes a potência de um transformador para o outro. Então, respeitada aí a relação de transformação igual, a impedância também muito próxima ou igual, alguns especialistas recomendam que a diferença de potência entre esses transformadores em paralelo não exceda o fator de 3 vezes, tá bom? Então vamos aqui para o nosso ensaio. Ó. Eu tenho aqui aquele módulo do banco de transformador trifásico, tá vendo? E nós vamos utilizar dois desses transformadores em paralelo para atender uma carga resistiva, que é a carga resistiva que a gente vai atender. Aqui o nosso módulo de medição, aqui o nosso módulo de fonte. Vamos olhar esse módulo do transformador para saber como nós vamos atuar nessa associação em paralelo, tá? Então eu vou associar o seguinte, eu vou entrar com 208 de linha aqui, considerando que é uma alimentação monofásica, tá certo? De 208 volts. Como a nossa fonte é 120, né, monofásico, então eu vou entrar com a tensão de linha aqui no transformador, mas vamos considerar que essa tensão de linha é como se fosse uma tensão monofásica entre fase e neutro de 208 volts, ok? Então eu vou entrar com essa tensão em ambos os transformadores, né? A tensão de alimentação do primário. E aí nós vamos pegar aqui da saída ó, os 120 volts do secundário de ambos os transformadores. A saída de cada transformador vamos levar para 1 amperímetro e a saída desses amperímetros vamos jogar num terceiro amperímetro para pegar a corrente total da associação dos dois secundários. Então essa é a lógica. Qual é a lógica? Eu vou pegar no primário tensão e corrente, no secundário eu vou pegar corrente de um, corrente de outro, a corrente somatória de ambos,
e a tensão na carga, que é a mesma tensão de secundária. E aí eu vou analisar a potência de entrada, potência de saída em um trafo, potência de saída em outro trafo e a potência total dos dois trafos. O objetivo é a gente ver se essa potência se distribui aí de maneira proporcional, digamos assim, entre os transformadores. Então vamos fazer essa conexão, tá? É uma situação bastante comum, né, em instalações industriais, tá bom? Então vamos fazer o seguinte: a alimentação de entrada, colocar aqui vermelho. Então eu vou vir, ó, da fase, amperímetro e 1, amperímetro e 1, saída para o primeiro transformador primário. E aí eu retorno aqui, ó, do meu primeiro transformador para o secundário. A gente está aplicando tensão de linha, mas considere que é como se fosse uma tensão de fase de 208 volts no primário. E vamos pegar a tensão também de alimentação, né? Então a tensão de alimentação, que é a mesma tensão do primário. Ok? Então vou pegar aqui essa tensão do primário do transformador para a gente acompanhar aí as grandezas elétricas de entrada no sistema. Então, uma vez feito isso, eu vou agora paralelizar o primário, tá certo? Vamos colocar o primário de ambos os transformadores em paralelo. Como é que a gente faz isso? É só associar, ó, mesma polaridade, né? Lógico. Então, aqui, ó, a parte superior do meu primeiro transformador com a parte superior do segundo. Observe que a marca de polaridade é a mesma, ó, essa bolinha. Então, eu tenho que associar os enrolamentos com a mesma polaridade, tá certo? E aqui embaixo também. Opa. Aqui para cá. Então, ó, associamos também a mesma polaridade. E aí, colocamos o primário de ambos os transformadores monofásicos em paralelo. Ok, então o que nós vamos fazer agora? Saída do meu transformador 1. Eu quero medir a corrente de saída desse transformador. Então, eu vou ligar aqui no amperímetro e 2. Certo? Saída do transformador 1, né, secundário do transformador 1. A corrente vai vir daqui e vai percorrer o amperímetro e 2. Saída do secundário do transformador 2. Eu vou pegar a saída do secundário do transformador 2 e ligar no amperímetro 3, tá bom? Então nós vamos ter aí, ó, a saída do transformador 2 indo para o amperímetro 3. Essa corrente do transformador 1 vai vir aqui, vai passar por dentro do amperímetro e vai sair aqui. A corrente do secundário do segundo transformador vai entrar no amperímetro 3 e vai sair aqui. Então eu vou juntar aqui essas correntes, ó. Vou juntar essas correntes aqui, nesse nó, e vou jogar para o amperímetro 4, que vai receber justamente as correntes somadas, ó, do amperímetro 2 e do amperímetro 3. E aí a corrente de saída vai para a carga. Então nós temos aí a medição da corrente de saída do transformador 1, corrente de saída do transformador 2, vou juntar essas correntes aqui nesse nó, que vai entrar no amperímetro 4, e a corrente de saída do amperímetro 4 vai para a carga. E aí nós precisamos fechar essa ligação da carga aqui embaixo, ó, no secundário do transformador, ok? Para que a gente possa usar uma variação grande de carga, eu vou colocar todo mundo aqui em paralelo na carga. Para que eu possa usar aí todos os resistores em paralelo, tá bom? A gente tem 2 transformadores, possivelmente a gente vai poder atender essa carga completa, até com folga, tá bom? Muito bem, o que eu preciso agora? Eu preciso, para finalizar essa nossa análise, eu preciso ligar o voltímetro E2, né, que tem que ser relativo ao secundário do transformador 1, então é a tensão de secundário.
O voltímetro, o amperímetro 3, eu vou precisar do voltímetro 3, que é a tensão do secundário também, só que agora do transformador 2, né? E aqui, ó, como esse amperímetro I4 está pegando a corrente total para a carga, tem que pegar a tensão da carga. Agora observe, a tensão do secundário 1 e a tensão do secundário 2 vão ser aplicados sobre a carga. Então, basta que eu pegue a tensão da carga aqui, vai ser a mesma tanto para o secundário do primeiro tráfego como para o secundário do segundo, e a tensão da carga é a mesma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma medida e vou jampear esses voltímetros. Então, eu vou pegar aqui, ó, a corrente da carga é o I4, eu vou pegar a tensão na carga, né? A tensão é 4. Ó, tensão na carga, ó, a tensão é 4, e aqui eu vou apenas jampear aqui, ó, daqui para cá, porque a saída do transformador 2 também é a tensão da carga, né? Então eu posso fazer esse jumper aqui, porque é a mesma medida que eu estou querendo. E a saída do transformador 1 também é a tensão na carga, ó. Então eu vou fazer esse jumper aqui também, tá? Eu só tenho uma tensão de secundário, né? Os transformadores estão em paralelo, tá bom? Então eu fechei aí, só tem uma medida, né? Que é a da tensão da carga. E agora nós podemos realizar o nosso ensaio, tá bom? Então vamos avaliar aqui, ó. Vou deixar todo mundo aqui desligado a carga, não vamos aplicar carga nesse momento, para a gente ver aí como está se comportando as medidas que a gente está solicitando do nosso conjunto. Deixa eu diminuir só um pouquinho aqui, pronto, para a gente pegar o conjunto todo. Então vou ligar aqui os instrumentos e vou alimentar aqui como se fosse, né, 208 de linha, mas eu vou alimentar como se fosse 208 de fase, que é 208 volts, né? Só tem um detalhe aqui, pessoal. Eu peguei tensão de saída de 120, porque eu já tinha previamente observado que a minha carga, a tensão nominal máxima dela, ó, se você observar aqui, então isso tem que ser levado em consideração. A tensão nominal máxima aqui no meu banco de resistências é 120. Então, obrigatoriamente, no máximo, podia usar aqui os 120 de tensão de saída do secundário. Não poderia usar a tensão do enrolamento todo, sob o risco de queimar o meu banco de resistência. Então, eu peguei aqui, ó, esse transformador como rebaixador ou abaixador, tá certo? Tem que tomar cuidado com isso para não colocar o equipamento real em risco. Muito bem, então vamos aqui voltar aqui ao nosso setup, a nossa visão de setup total. Eu vou ligar agora, liguei aqui os medidores, ó, tá ligado. Vou ligar a fonte agora. Vamos ver o que nós temos de medidas, né? Então, observe, ó, a minha tensão de primário, 216 volts, corrente de magnetização, meio ampere, potência ativa, 47,6 watts. Tensão de secundário, ó, é a mesma, tanto para o transformador 1, como para o transformador 2, quanto para a carga. Corrente do transformador 1, muito baixa. Corrente do transformador 2, muito baixa. Professor, por que eu tenho corrente no transformador 1 e no transformador 2 se a carga está aberta? É porque aqui a gente já tem uma pequena circulação de corrente entre os transformadores, né? Então, nós vamos ter essa corrente que flui do secundário de um trafo para o outro. O objetivo da impedância percentual ser a mesma é justamente minimizar o valor dessa corrente, tá certo? E nós já temos algum fornecimento de potência, 0,4 aqui, justamente devido à resistência do enrolamento, dos enrolamentos secundários que estão associados, tá bom? Muito bem, então vamos fazer o seguinte, vamos aplicar a carga máxima agora, tá? Vamos aplicar a carga máxima aqui porque nós temos transformadores em paralelo. A gente pode ir até acompanhando a corrente, tá? A corrente do nosso transformador, vamos observar para não exceder, mas eu acredito que vai dar com folga. Para cada transformador, que é o que está dizendo aqui, ó, tenho 250 VA de potência máxima, 1,2 amperes de corrente máxima. Então, 250 VA, 1,2 amperes. Vamos acompanhar essas medidas, tá? 250 VA, 1,2 amperes
de corrente máxima. Para cada transformador. Então, não estamos nem perto do 250 VA e nem perto do 1.2 amperes, né? Para cada transformador, tá? Então vamos aumentar a carga aqui, ó. Nada perto de 1.2 amperes. Vamos aumentar a carga. Nada perto de 1.2 amperes. Vamos aumentar a carga. 1.1, aqui a minha corrente no primário, né? Está se aproximando de 1.1. Né? Vou aumentar um pouquinho a carga. Se aproximando de 1.2, ó, vou aumentar mais um pouco a carga. Aqui eu já tenho 1.2 amperes no primário, então eu vou... E 250 watts de potência, ó, que é o mesmo S aqui, muito próximo ao S do primário, tá? Então eu vou parar aqui nessa carga. Então vamos ver o que nós temos, ó. Nós temos primário 215 volts, né, de ambos os transformadores, secundário do primeiro transformador 120, secundário do segundo transformador 120, secundário da carga 120, está todo mundo em paralelo, né? Aí nós temos, ó, corrente do primário 1.2 amperes, nós temos, ó, corrente do secundário do primeiro transformador 0,8 amperes, corrente do secundário do segundo transformador 0,8 amperes. Observe que eu estou aqui, ó, no primário, né? Essa corrente aqui é a corrente total, né? E no secundário eu tenho 0,8 em cada, ó. Observe que eu tenho um enrolamento menor, né? Um enrolamento menor no secundário. Deveria ter uma corrente mais alta. Mas como eu estou distribuindo a carga, a minha corrente aqui, ó, do secundário está mais baixa do que a do primário, embora esteja no lado de menor tensão e que deveria ter uma maior corrente do que a do primário, tá certo? E aí eu consigo alcançar aqui 1.8 de corrente na carga, observe, 1.8 de corrente na carga quase, né? 1.7 amperes de corrente na carga, porque é a soma das correntes que estão saindo de ambos os transformadores. E aí eu tenho, ó, uma potência distribuída aqui na carga, 102 watts vindo de cada transformador, eu tenho 204 watts de carga, potência de saída, tá bom? Então a gente percebe uma distribuição das potências para atender a demanda da carga. Ok? Muito bem. Então nós podemos avaliar aí o seguinte, pessoal. Como esse transformador aqui, a minha ligação do primário está direto aqui, ó, no primário, né, ó, na associação paralela, então essa corrente I1, ela na verdade está se dividindo entre ambos os transformadores. Então eu posso dizer que essa corrente de 1.2 amperes, ela não está sendo aplicada a cada um dos transformadores, né? Essa é a corrente total, então eu posso adicionar mais uma carga sem problemas aqui, tá? A gente vai ter uma elevação aqui para 1.4, mas se eu considerar que essa corrente vai se dividir ao meio, então eu vou ter, na verdade, ó, 0,7 em cada primário aqui, tá bom? 0,7, então eu não estou nem perto aí do nominal, né? Que seria 1.2, tá certo? 0,7 aqui em cada primário, né? Então, pessoal, a gente tem uma potência total de entrada de 300 watts. Nós temos aí uma potência de saída do primeiro trafo de 124 watts, do segundo trafo de 124 watts, a potência total na carga, 250 watts. Eu poderia pegar aqui o rendimento, né? Só calcular 250 a 248 dividido por 297, eu tenho a eficiência desses transformadores em paralelo, o rendimento, né? Então a gente pode ver aí que a carga ficou bem distribuída, né? Não sobrecarreguei, embora eu apliquei carga máxima aqui, não sobrecarreguei nenhum dos trafos, eles estão com folga ainda. Cada corrente aqui poderia chegar a 1.2, então ambos estão folgados. E eu estou fornecendo aí 2 amperes a 118 volts, 250 watts para carga, com os dois trafos ainda folgados, tá bom? E também o primário também folgado.
Então, a vantagem da associação em paralelo é porque se eu tivesse apenas um transformador, eu teria que ter no secundário desse transformador 2 amperes. E aí, se o meu transformador tem a corrente máxima de 1,2, ele já estaria extremamente sobrecarregado e possivelmente queimando, tá? Derretendo sua isolação, entrando em decomposição e falhando. Então essa é a vantagem de você ter transformadores em paralelo, você consegue atender uma carga ainda maior, né? Você pode expandir aí a sua carga, sabendo que as potências que vão atender a sua carga vão estar distribuídas entre os transformadores, de forma que eles não fiquem sobrecarregados. Um detalhe é que eles também não podem ficar muito em vazio, tá? A gente viu que o rendimento e o fator de potência de um transformador em vazio é baixo, né? O rendimento e o fator de potência deles é baixo, né? Porque nós temos aí, vamos ter uma potência ativa e reativa em níveis consideráveis, o que vai me baixar o fator de potência. E que também, se meu transformador não estiver próximo da sua potência nominal, ainda que um pouco abaixo, ele vai estar com um baixo rendimento, ok? Então, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Esse foi o ensaio de paralelismo em transformadores, que é muito importante, algo muito comum nas instalações comerciais, industriais.